Hoje se comemora o Dia Internacional da Mulher. A data foi criada para representar a luta feminina ao longo dos anos na garantia de seus direitos fundamentais, como o voto, por exemplo. Hoje as mulheres receberam presentes pelo seu dia, mas o que hoje são flores, antes era luta. No início do século XX, as mulheres tiveram que protestar por melhores condições de trabalho, e o esforço hoje é visto como exemplo de superação e de conquistas. Essa data foi uma criação da ONU na década de 70, realmente como uma forma de celebrar as conquistas e as revoluções, as manifestações que as mulheres tiveram todo ao longo do último século. Então, ao redor do mundo, a gente teve diversas manifestações nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América do Sul. Foi uma coisa generalizada e aí, na década de 70, a ONU criou essa data para a gente comemorar ao redor do mundo todas as manifestações das mulheres. O nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele sempre foi muito patriarcal, muito machista. Então, o direito ao voto, por exemplo, ele só foi adquirido pelas mulheres em 1932. E ainda assim era restrito para um grupo de mulheres. Aos poucos isso foi se modificando, mas ainda assim a gente teve situações absurdas, por exemplo. Até 1964, a mulher não poderia se divorciar. Então, se você era casado com uma pessoa e não dava mais certo, você ia morrer casado com aquela pessoa. Não existia lei do divórcio. Na nossa Constituição de 1988, que foi definido que homens e mulheres são iguais perante a lei. E só em 2002 que foi revogada a lei que determinava que a falta de virgindade era motivo para anular o casamento. Então, se o homem descobrisse que a mulher não era virgem antes do casamento, ele podia anular esse casamento, né? De lá para cá, a gente teve algumas outras mudanças relevantes. A Lei Maria da Penha, que é uma lei excelente, só veio em 2006. Depois, em 2015, tivemos a Lei do Feminicídio, que tornou qualificado o homicídio de mulheres por motivos de ser mulheres. E depois, em 2018, tivemos uma reforma recente nos crimes sexuais que criou a importunação sexual, o assédio, como um tipo penal. Então, a gente teve várias alterações aí ao longo dos anos, mas isso não significa que a gente está 100%, que estamos sempre protegidas, que a gente está numa igualdade plena. O Dia Internacional da Mulher também tem o objetivo de conscientizar a sociedade e as próprias mulheres sobre os seus direitos. Infelizmente, principalmente no mercado de trabalho, a gente vê isso, a gente vê discriminações na lei com relação à licença maternidade, à licença paternidade. Então, assim, ainda há um caminho muito longo a se percorrer. Inclusive, hoje aqui em Pará de Minas, lá na FAPAM, a gente está com esse grupo Por Elas, que é um grupo de acolhimento de mulheres. Então, qualquer mulher que eventualmente se sentir ameaçada, subjugada, pode procurar esse grupo para ter auxílio jurídico e psicológico.